Olá a todos, nesse vídeo vamos conhecer um pouco sobre o UVMap, como a gente mapear aqui nossa garotinha nesse retângulo, como utilizar o modificador UVMap, fazer o recorte das áreas e depois aplicá-la no nosso objeto. Eu já tenho o meu objeto pintado, a bonequinha. A gente criou aqui um box, e aí ele está com 150 de altura, 60 de largura, 60 de comprimento. Então, na verdade eu tenho aqui um retângulo. Se eu simplesmente aplicar um material, que aí é minha personagem aqui, ó. Lá, bump, minha personagem. Se eu aplicar esse modificador, esse material aqui nesse box, a gente vai ver que ele vai ficar todo distorcido. Se eu fosse aplicar, na verdade, um outro modificador, e esse modificador fosse, digamos, só uma cor, tá lá, e aplicar, ele vai ficar todo por igual. Se eu até selecionasse um dos polígonos, então das faces, converter em Edit Poly, e aí se eu selecionar um das faces aqui, ó, e eu colocar um outro modificador aqui e aplicar, ó, ele vai. Então eu tenho aqui o nosso box, mas como eu quero aplicar o nosso box, a nossa personagem, e ela vai estar com todos essas áreas selecionadas, então deixa eu fechar aqui. Então vai ficar difícil eu fazer algum tipo de modificação. Eu não vou conseguir fazer isso simplesmente aplicando uma imagem, não vai. Então para isso a gente vai aplicar o modificador aqui. Deixa eu apagar a nossa bonequinha. Então a gente vai aqui em modificadores e vamos lá em Ramp UVMap. Bem, ele tem esses elementos de seleção que a gente já tinha visto, que é o vértice. A gente tem aqui as arestas, né? E aqui as faces. Bem, eu posso fazer o recorte da malha desse box aqui, selecionando aqui as arestas com o que eu estou interessado. Então aqui, converter ele na linha de recorte. Então vou clicar nele aqui, ele vai inclusive mudar a cor, ele está meio azulado. Então eu cortei ali, na verdade não deveria ter recortado nessa parte, porque a gente tem que pensar como é que seria isso, o envelope desse retângulo. Então se a gente vê aqui, ó, só como um exemplo, o retângulo, ó, a gente vai ter uma área principal, ele vai estar conectada com todos os lados. No nosso caso vai ter mais uma área aqui da parte de trás, que neste caso, nesse exemplo aqui, a gente tem essa área preta, né? Um grafismo preto. Então a gente tem que recortar esse nosso objeto. Então a gente pode selecionar aqui, selecionar essa área aqui, essa área aqui, essa área aqui, essa, para fazer o recorte.
essa área aqui, essa área aqui, essa área aqui, essa área aqui. Ficou inclusive azul as áreas. E vamos abrir o nosso mapa de visualização, né? Mapa UV. Aqui ele é aberto. Vamos lá, aqui na ferramenta que eu seleciono as arestas. E aqui eu vou selecionar o nosso objeto. Ó, ele está todo completo, quadradão. Eu vou, na verdade, selecionar. Então, eu arrasto, vou selecionar. E vou aqui em Map, Old Map, o Tooth Closes, aqui. E aí ele montou a minha área, beleza? E se eu quebrar aqui, eu posso quebrar essa área e mudar, porque se a gente for perceber, a área aqui da frente ficou a parte de trás do nosso objeto. Eu posso simplesmente vir aqui, fechar do Yes aqui, para a gente rotacionar o nosso box. Então eu vou rotacionar aqui um eixo, deixar o ângulo aqui, o snap ligado. Então eu vou rotacionar 180 graus, beleza? Vou abrir lá o VMap novo, ele já tá. Selecionar aqui, ó. Agora pronto, tá aqui a minha área, que é a área frontal. Fiz um box na área frontal, aqui a parte de trás, e aqui ele tá acusando que é a parte de baixo do nosso objeto. Bem, eu inclusive posso interligar essas áreas de uma forma, de uma outra forma. Eu posso quebrar aqui o meu objeto, e aí, ó, só pra gente ter ideia, vou selecionar só a aresta. Ele diz qual é a área que está interligada. Então, se eu quiser ligar esta área com essa daqui, botão direito, e vem o Stick Selection, e ele veio, ó. Bem, só que a gente não quer fazer isso. Então eu vou, na verdade, selecionar todo o meu objeto, a malha aqui, vou aqui em Tools e vou flipar na vertical. Por quê? Porque eu quero que a minha parte de cima do cabelo personagem fica aqui, e aqui é a parte de baixo. E nem interessa, nem vou chegar a pintar. Depois disso que ele tá, já que é um modelo básico, a gente não precisou nem fazer um relaxamento do modelo. A gente pode verificar se tá ok, ó. Vai clicar aqui e, ó, todos os quadradinhos estão bem definidos aqui no nosso objeto. Aí tá dizendo que a nossa malha tá boa, ela tá estruturada. Isso, quando a gente for aplicar o material que é a nossa personagem, não vai ter distorções. Então depois disso eu vou selecionar, vou vir aqui em como é o nome? Em Tools, Render UVW Template. Percebam que aqui ele já dá default 1024. Eu não vou aumentar, mas ele sempre está na base 2, ó. Então tanto a altura como a largura tem a mesma dimensão. Então não preciso mexer em outras configurações aqui. O Edit posso poderia mudar aqui a cor, mas eu vou deixar assim mesmo. Render. E aqui é o meu mapa UV do meu personagem. Vou mandar salvar ele, salvar a imagem. Eu já salvei aqui o VMap Girl JPEG. Fechar. E aí no caso a gente vai no Photoshop. Essa aqui era a minha malha. Já fiz uma máscara aqui para retirar
a parte preta, e nesse caso eu vou trabalhar a pintura do meu personagem. Eu vou dar um duplo clique para que saísse as linhas. Então, para que saísse as linhas, eu fui pintando meu personagem por camada, colocando adereço que nem estava na minha base. E depois, como eu estou querendo fazer ele no estilo CubeArt, eu simplesmente coloquei lá o meu personagem lá pintadinho, todo bonitinho. Então vou salvar, fechar ele aqui. Então ele já tá, porque o meu objeto tá como Smart Objeto aqui no Photoshop. Criei uma máscara certinha para eu não precisar ter detalhes aqui. Eu poderia, inclusive, onde tá as áreas de pintura, posso até escapar um pouquinho aqui, não tem problema. Mas aqui tá o meu personagem. Eu vou tirar essa malha verde que eu não tô querendo e vou salvar ele como um arquivo PNG. Eu optei pelo PNG, poder ser o JPEG, o VMap Girl. Substituir. Vou voltar lá pro meu 3D Max. E aí quando eu fechar aqui, fechar, eu vou agora no material. Eu inclusive posso colapsar aqui, converter ele em Edit Poly. Saiu lá a questão do VMap, mas o meu VMap já está aqui, já está aqui formatado para esse meu objeto. Então vamos lá no material, vou até deixar na parte de compacto e vou criar o meu material VMap. Na verdade eu só vou aqui no Diffuse, vou aplicar já aqui o meu objeto, ele já ficou cinza, e vou pegar no bitmap, pegar a minha imagem, que é a minha VMap Girl. Tá ali bonitinha. Quando eu aplicar, vou selecionar para ele fazer a minha mostragem. Tô com a minha personagem toda montadinha, do jeito que eu tinha planejado, para que aparecesse os cabelos e tudo mais. Vou fazer até um renderzinho aqui básico e tá a nossa personagem. Então espero que tenha sido proveitoso esse vídeo e até a próxima.